Vai, Sérgio. É contigo, meu irmão. Mais uma vez, boa tarde, noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer estar no grupo de estudos, é reconfortante. Traz para nós luz, traz para nós uma brisa de esperança, traz para nós o conhecimento através da junção de todos em torno de um tema tão empolgante que é o entendimento das questões fundamentais em relação à nossa existência. Então, hoje nós estamos na questão de número 10. E eu já faço aqui uma observação, que é a seguinte: nós teremos 16 questões até chegar ao capítulo 2, que são elementos gerais do universo, em que serão tratados assim, até de uma maneira um pouco menos assim etérea, questões que nós vamos conversando aqui. Então, eu estava falando sobre o Livro dos Espíritos e o nosso estudo. Nós estávamos, na verdade, até estudando o Livro dos Espíritos, eu e a minha querida amiga Magda, e ela me chamou a atenção para um aspecto, que é o seguinte: os espíritos estão querendo, através dessas perguntas que parecem ser repetitivas, eles estão querendo nos impregnar de Deus, da conceituação da divindade, dentro das nossas limitações. São 16 questões que tratam especificamente com o título As Causas Primárias, capítulo 1, Deus. Ora, 16 questões para tratar desse tema, Deus, do todo, né? É ínfimo, não existe isso. E, ao mesmo tempo, essas 16 questões, elas, de uma certa forma, elas vão dar a nós a oportunidade de abranger um conhecimento inicial, uma percepção inicial de que como é que nós vamos interagir e entender, dentro das nossas limitações, repito, mais do que entender, sentir a presença divina, uma experiência luminosa. Então, o que para mim, no primeiro momento, eu estava vendo como repetitivo e tal, depois a Magna me chamou a atenção para isso. Os espíritos estão permitindo essa repetição para que Kardec, intuído, porque ele era intuído, obviamente, ele tinha a inteligência dele, um espírito claramente privilegiado para ter essa missão, mas ele era intuído. Então, ele, em 16 questões, ele já nos mostra que, olha, estamos satisfeitos. Já deu para entender um pouco da nossa limitação, da grandiosidade divina, e temos aqui nos esforçar um pouco mais. Então, dentro desta linha conceitual, vão as próximas perguntas. E um exemplo claro são as perguntas 10 e 11, que eu vou fazê-las uma em seguida da outra, ler aqui a observação que foi feita, de rodapé, e para depois fazer os comentários. Você me permite só uma palavrinha? Pode falar. Pode ser? Bom, gente, ainda tem, a gente deixa isso de dever de casa, né? O capítulo 2 da Gênese, inteirinho falando sobre Deus. Era só isso, Sérgio. Sim, a sua colocação vai ao encontro, porque, veja só, este é o primeiro livro lançado.
Então, a partir daí, o sujeito vai à pesquisa, ele vai à busca. Mas ele tem uma possibilidade de dar continuidade a esta obra, já tendo saciado um pouco das suas questões, da sua pergunta, tá certo? Ficando sem aquele sentimento de frustração. Porque eu entendo que, após todas essas colocações, nós não vamos ficar com um sentimento de frustração, mas nós vamos ficar com um sentimento, né, do que é a grandiosidade daquilo que nós estamos tratando neste capítulo 1. Então, veja só, o item 10, que já está na parte 3, né, desse primeiro capítulo, é atributos da divindade. Então, pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Né? Então, veja só, depois eu vou fazer os comentários. Resposta, não. Não, falta-lhe, para tanto, um sentido. Isso na tradução para a língua portuguesa. Será um dia, a pergunta número 11, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E dizem os espíritos, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. Né? Então, veja só, ele faz a seguinte observação. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor. Melhor aonde? O fundo das coisas. E ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Então, ele está sempre chamando assim, embora sempre incompleta, aproximando-se dela, porque não há possibilidade de se chegar ao todo, porque ao todo, nessa de chegar da completude do entendimento, é impossível. Essa é uma questão. E mais à frente, lá nas perguntas e no Evangelho, tem uma pequena passagem em que isso é esclarecido. Se houvesse uma curva para explicar, ela seria assintótica. Nós temos a eternidade para nos aproximarmos, não para chegarmos. É uma caminhada ad eterno. Então, agora, dito isso, voltamos lá à primeira questão, a questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Bom, lá para trás, ele já não sabe que é Deus. Então, é a junção de uma questão aristotélica com uma colocação aristotélica com uma questão platônica, socrática, que vai dar uma resposta extraordinariamente inteligente, que é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se eu não sei que é Deus, se eu, na minha limitação, não sei qual é a dimensão de Deus, e é por isso que ele fala do infinito lá para trás, e aí nós vamos entendendo por que as questões são encadeadas, como é que eu vou entender da natureza íntima de Deus? Mas a pergunta tinha que ser feita, né? E os espíritos generosamente dão essa resposta dizendo que falta, para tanto, um sentido. Os espíritos poderiam dizer assim, e nós todos vamos entender. Você sequer se conhece? Como é que você quer entender a natureza íntima de Deus? Nós, diz um grande especialista, um neurologista brasileiro famoso, que tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios, ele diz o seguinte: o que nós sabemos do nosso cérebro é como se nós tivéssemos um mapeamento do mar, do oceano, do mundo, para nós podermos navegar em torno de 1500. Para se ter uma ideia, nós não conhecemos o nosso cérebro tão profundamente. Olha como nós já evoluímos. Nós não conhecemos, ou nós conhecemos muito pouco dos oceanos, das profundidades. Então, veja só, nós não conhecemos direito
aquilo que nos cerca. E aí nós já temos às vezes, a ilusão de tentar entender, e através de pequenas elucubrações, a respeito de como é que Deus cria, quais são os princípios gerais. Então, tem muita coisa, e eu já antecipo, que nós não vamos conseguir alcançar. E os espíritos não estão negando informações. É porque não há como, nós ainda não temos. O Livro dos Espíritos, ele é um livro que ele dá margem, dá possibilidade que através do desenvolvimento do ser humano, do seu aprendizado e do desenvolvimento da ciência, nós venhamos a compreender melhor. Mas ele foi escrito numa determinada época, eu repito, não podia falar sobre campo quântico naquela época. Numa época da energia sendo considerado cavalo-vapor, ele vai falar sobre o perispírito como algo vaporoso, porque ele precisa alcançar aquelas pessoas que fossem ler aquele livro àquela época. E é exatamente a sabedoria do Senhor Jesus, que escreve a respeito de aldeões, a respeito de pescadores, a respeito de trabalhadores do campo, dando às suas parábolas a conotação atemporal. Nos servem para todo sempre. E cada vez que nós vamos entendendo, ou cada vez que nós vamos crescendo, a mesma parábola vai nos trazendo mais e mais informações. E esse livro é tão extraordinário que nós, no começo, falamos sobre ele, e eu vou lembrar aquela passagem contada pelo próprio Divaldo, de quantas vezes Joana mandou que Divaldo lesse o Livro dos Espíritos. E a leitura do Livro dos Espíritos, a cada momento, era extraordinária, como, por exemplo, a coleção Nosso Lar. Cada vez que você lê os livros de André Luiz, você vai mergulhando no extraordinário mundo, no extraordinário plano em que aqueles espíritos se encontram, na interação dos planos, de como as coisas funcionam. E pequenas partes vão se tornando de um esclarecimento extraordinário. Outro dia eu estava lendo uma passagem de um dos livros, Os Viajantes, e fala do desligamento de uma pessoa com relação ao momento em que ela vai para o plano espiritual, e o cuidado dos espíritos em fazer aquele desligamento é extraordinário. E se nós olharmos com os olhos de observadores mais atentos, mais acurados, nós vamos encontrar uma série de informações. Mas falta para nós, dizem os espíritos, um sentido. Mas que sentido é esse? Nós temos 5 sentidos, não é? O tubarão, uma curiosidade, para dizer a vocês que, só para a gente ampliar a questão de sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. O tubarão, por exemplo, tem um 6º sentido. Não sei se vocês sabiam. Ele tem uma capacidade de identificar movimentações elétricas. É um 6º sentido, nós não temos esse. Então, ele tem um 6º sentido. Então, nós estamos limitados a 5 sentidos. Mas se nós tivéssemos mais um, mais outro e mais outro sentido, será que seria exatamente isso que nos falta para entendermos a natureza íntima do Senhor? Eu acho que esta palavra, essa expressão, falta ali um sentido, ela é extremamente ampla. Ela vai ao encontro do nosso desenvolvimento como espíritos, do nosso desenvolvimento através do amor, através da compaixão, através da compreensão, desta maneira, mais sentindo do que a racionalidade pura. A fé tem que ser raciocinada, mas há coisas ainda que são sensíveis a nós. E aí, fazendo uma alusão a uma metodologia de interpretação, já para nós trazermos para a simplificação do nosso mundo, das coisas mais palpáveis, né? Eu vou citar
dentro da teoria do Jungiana, ele traz para nós, na identificação dos tipos psicológicos, ele fala numa função nossa, pensamento, numa função sentimento, e ele fala da captação das coisas através de duas funções irracionais. Uma é a função sensação, que estaria relacionada com todos os nossos sentidos, e a outra ele dá o nome intuição. Eu, com a boa vontade de vocês e fazendo uma comparação, mas muito ampla, muito larga, né? E peço que vocês considerem isso, mas seria este sentido algo como o da intuição, do sentir a Deus, desta maneira. Porque se nós formos querer, entre aspas, e mais uma vez que seja muito larga, que nós formos querer pegar, ou se nós quisermos aprisionar no conhecimento puro da ciência que nós temos hoje, nós não conseguiremos fazer isso. Será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E ele diz, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, aproximado de quem? Da divindade. Então, veja só, ele já dá uma dica aqui, ó. Você vai se aproximar da divindade. Você vai se aproximar da divindade. Então... perdão, interrompi aí. Quando você puder, me deixa eu fazer uma observação pequena, por favor. Pode fazer agora, fique à vontade. Esse sentido a que se refere à questão, os espíritos, quando respondem, não falta-lhe para isso o sentido, eu entendo que não se trata aqui dos sentidos. Esse sentido seria mais no entendimento de que seria falta-lhe percepção, falta-lhe entendimento, que você ainda não tem. Estaria eu errado com essa observação? Não, Jorge. Você foi ao encontro do que eu acabei de falar, que não é palpável, não é utilizando um sentido, aí tem um outro sentido, fazendo um jogo de palavras. Então, é algo do campo da intuição, é do campo do amor, é do campo do entendimento. E nós vamos entender um pouco melhor mais à frente. Sua observação é perfeita. Estamos caminhando juntos nesse entendimento. Então, será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E ele diz, quando ele for se aproximando dela. Ele faz uma associação aqui com a nossa infância, tanto intelectual como espiritual. Diz ele aqui, olha, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. O que é o homem confundir a divindade com a criatura? Eu vou lembrar para vocês, né? Eu sou cinéfilo, e vocês vão perceber pelo exemplo que eu vou dar que eu vejo qualquer besteira. Então, há um filme chamado Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos 1, 2, 3, 22, 144, tem lá uma porção de Planeta dos Macacos. Mas num deles, o homem vai ver o término dos macacos ali, né? A palavra está me fugindo, o término daquela geração dos macacos, né? E aí ele depara-se com as ruínas da civilização. Ele depara-se com as ruínas. E ele chega ao templo onde era reverenciada a divindade. Eu pergunto para vocês, como era a divindade dos macacos? Era um macaco. Um deus macaco, né? Era um deus macaco. Como é Thor, o deus lá dos vikings? É um guerreiro, loiro. Como é Xangô? É um guerreiro africano negro. Como é Tupã? É um índio. É isso que ele está dizendo. Olha, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Inclusive, atribui a Deus, ele dá atributos a Deus dele, homem. Se nós procurarmos os deuses
todos os deuses, em todas as mitologias, vocês vão observar. O Deus fica zangado, ele vai atrás do sujeito e quer se vingar. Tem tudo isso, ele é ardiloso. Por quê? São atributos do sujeito. E ele os projeta na divindade. Então, ele está mostrando aqui que não há como compreender esse mistério da divindade. Nós estamos presos à nossa incompletude de entendimento. E o nosso entendimento é a respeito de nós mesmos. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas. Então, o que nós vamos observar? Que eu sumi. O que nós vamos observar, além de que eu sumi? Nós vamos observar que um dos caminhos fundamentais para a nossa sequência é o conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental. E aí eu vou fazer já antecipadamente uma conexão, vou parar, tá, Paulinho? Já. Eu vou fazer uma conexão com uma pergunta lá do Livro dos Espíritos muito interessante, sobre a questão da maldade. Se ele passa pela feira da maldade, a resposta, não dizendo que não há maldade, não é essa a questão, ele diz que os espíritos passam pela feira da ignorância. Porque eu quero acertar. E aí Leon Denis também fala isso. Eu quero acertar. Os meus equívocos na vida são erros que eu cometo no alvo que eu quero atingir. Eu quero acertar. Eu quero ficar bem, eu quero ser feliz. Nós todos temos os mesmos ideais na linha geral. Então, eu passo pela feira da ignorância. Quando eu observo tudo aquilo que eu fiz de equivocado, eu vejo, mas que coisa equivocada que eu fiz. Por isso que nós vamos e voltamos a um planeta escola. Então, eu passo pela feira da ignorância. Só que o conhecimento que nos é dado é semente. O conhecimento é estéril. O conhecimento é estéril. Eu preciso da sabedoria. E como é que eu adquiro a sabedoria? Aplicando na vida. Não adianta eu entregar a você sementes férteis e você tê-las nas mãos. Se você não pegar essas sementes e colocar no chão, e arar, e você regar, e você cuidar, e você, então, depois colher, não adianta nada. Então, o conhecimento é estéril. Por isso que nós temos pessoas com conhecimento extraordinário, mas que não fazem a sua aplicação no dia a dia. O Vanderlei de Oliveira tem uma frase extraordinária. Eu tive uma reunião de condomínio agora recente aqui, e eu descobri uma coisa fantástica. Estou muito longe de ser um monge budista. Nada como uma reunião de condomínio para você ver o seu estágio. Estou muito longe de ser um monge budista. Lamentavelmente. Já foi autorizado reunião de condomínio virtual, sabia? Sim, mas essa foi ao vivo e eu acho que era melhor ter sido... Então, veja você, o Vanderlei de Oliveira diz o seguinte, olha a frase dele que genial. Não adianta eu entender do budismo, ser da Ramatiz, dar passe, frequentar a FEAP e não dar bom dia ao porteiro. Não, e olha, veja você, e vou perder logo 2 encarnações aqui, então, entre amigos, vou perder 2. No meu prédio é assim. A pessoa sai para ficar de plantão na sua igreja e persegue o porteiro. Tem conhecimento? Tem. Deve saber tudo lá da religiosidade dele. Mas o que adianta? Isso é estéril. É estéril. Eu não me lembro qual foi o palestrante na Ramatiz que disse o seguinte, contou uma história rapidamente, Milton Menezes, contou uma história que foi a seguinte, foi dada uma orientação
de que as rezas, num determinado lugar, as preces, tinham que ser feitas em latim. E aí, um padre foi designado para dizer os lugares onde tinha pessoas que faziam orações, etc. e tal, que era feito em latim, que devia ser feito em latim. Então, ele foi. Tinha um lugar em que pessoas muito pobres, mas pessoas realmente agraciadas com a fé, elas faziam umas reuniões. E aí o padre pegou um barco, junto com o barqueiro, foi até lá e avisou aquelas pessoas, fez uma palestra explicando por que do latim. Uma palestra que eles não entenderam muito bem. Aí, quando o padre estava vindo embora, eles vieram correndo para falar com o padre. Só que eles eram tão abençoados que eles vieram correndo por cima da água. E chegaram para o padre ali do lado do barco e disse: é que a gente não entendeu bem o que o senhor falou. Ele falou: não falei nada, não, deixa para lá. Sabe? Tem espíritos abençoados. Foi dito ainda há pouco, com brilhantismo pela Kátia, a respeito da dificuldade da obra da Joana, realmente. A obra de Ramatiz também não é fácil. Vocês acham que seja fácil, muito fácil? Não é fácil, a obra não é fácil, ela é difícil, requer que nós mergulhemos nela. Pois eu vou contar uma história, não vou dar os nomes, obviamente, mas vou contar a história. Eu fazia parte de um grupo, se não me engano, o Paulo também, que era de estudos, o primeiro grupo de estudos da obra de Ramatiz. Charles, com certeza, fazia parte. Estou vendo Charles ali ao lado da Deise. Com certeza fazia. Ferreira fazia parte. Nós fazíamos parte de um grupo. E lá, a partir de um estudo, olhem só que coisa interessante, a partir do estudo de um determinado capítulo ou outro capítulo, nós nos reuníamos para falar a respeito do que tínhamos entendido. E numa dessas ocasiões, ou melhor dizendo, na primeira ocasião, houve o seguinte depoimento. Uma senhora com uma humildade extraordinária, uma médium fantástica, com uma humildade extraordinária, que tinha conseguido, lá com a profissão dela, de costureira, conseguiu educar 2 filhos, dar a eles o diploma, né, aqui no Brasil, tão difícil, do curso superior. Ela contou como ela encontrou Ramatiz. Ela disse o seguinte: eu estava passando por uma banca e ali tinha um livro de Ramatiz, Fisiologia da Alma. E aí ela pegou, aquela senhora que disse, só tem o primário. Ela pegou esse livro, Fisiologia da Alma, e levou para casa. E foi ler Fisiologia da Alma. E falou assim: fiquei encantada. Ela não foi ler Violetas na Janela, não. Ela não foi ler Zíbia Gasparetto, não. Ela foi ler Ramatiz. Meu amigo, como uma pessoa vai ficar encantada num primeiro momento, lendo aquilo, se ela não tem uma inteligência interior e ela não tem uma religiosidade? Ela estava se reencontrando com aqueles saberes. Não é possível. Você pode dar um livro do Ramatiz, o sujeito vai começar a ler. É difícil. Se for igual a mim, vai ser difícil. Eu que não tenho eu vi naquela pessoa. Não vou citar, mas eu vi naquela pessoa. Que saber que essa mulher tem. E ela usou foi na prática. Por quê? Com toda a humildade dela, a dificuldade dela, ela criou 2 filhos, né? 2 espíritos que foram lhe dados para que ela cuidasse. Eles haviam se formado. Que saber que ela tem, né? Então, é fantástico isso. O saber. E é esse que nos leva a cada vez mais compreender a Deus. E tal e qual aquelas pessoas que andaram para perguntar ao padre o que poderia ser, eu diria para vocês que esta senhora não precisa, nesta vida, ler Ramatiz, mas ela está lendo. Mas o quê? Ela compreende muito mais, com certeza, a divindade do que eu. E preciso me debruçar em 200 livros, e para falar aqui para vocês, preciso estudar a semana toda. A questão número 12, porque senão o Paulo, tomei já um tempo do Paulo, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Kardec também é insistente, hein? Ele é meio chato, né? Toda hora, não faz, vai.
Lá da outra vez, os espíritos quase que estiveram numa reunião de condomínio. Ele falou assim, outro absurdo, que, né, numa outra resposta dos espíritos. É brincadeira, mas ele vai dizer, se nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de suas perfeições? A resposta deles é sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Muito bem. Então, usando o pensamento, vá agora na janela e olhe lá para o firmamento. Chegue ali, depois que acabar, e dê um abraço no seu filho. Pronto. E você vai dizer o quê? Agradecer a Deus. Sabe? Agradecer a Deus por ter amigos. Agradecer a Deus sem qualquer demagogia, por nós estarmos aqui hoje. 3.000 e tantas pessoas mortas. Um sofrimento danado dentro do coração. Na clínica eu vejo isso diariamente. Na clínica, no meu trabalho pessoal, eu vejo isso, a depressão que toma conta das pessoas, a agudeza da angústia, a questão cada vez maior com relação à morte. Então, nós somos gratos a Deus por nós estarmos aqui. Paulinho, muito obrigado. Me perdoe ter passado um pouco. Fiquem com Deus. Namastê. Preferência para quem está mais inspirado sempre. Vamos lá, gente. Vamos lendo e comentando. Lendo e comentando. Questão 13. Número que o Zagalo adora que outros acham que dá azar, né? Ainda mais na sexta-feira. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos, ou seja, das suas qualidades, né? A gente consegue entender, identificar e compreender Deus, não diretamente, mas através dos seus atributos. E os espíritos respondem: sobre o ponto de vista humano, sim. Sobre o ponto de vista humano. Mas existe a encarnação dos espíritos em outras condições que não a que nós conhecemos? É claro que existem. A casa de meu pai há muitas moradas. E em cada morada dessa, o fluido cósmico universal toma outras formulações e outros tipos de corpos são formados para que o espírito se revista deles. Humanos como nós, de carne, de osso, talvez sejam poucos os planetas por aí. Também não podemos dizer que são muitos. A gente mal passou da Lua. Então, a gente conhece realmente muito pouco, né? Porque acredita-se tudo poder abarcar. Eu falando lá na meditação sobre a nossa sombra, e olha aqui a prova do nosso orgulho. A gente se acha único no universo, só tem seres humanos como nós o conhecemos nesse planeta, em mais lugar nenhum, né? O nosso orgulho sempre falando muito, mas muito alto. E aqui vem a espiritualidade e coloca a gente no nosso devido lugar. Mas, o Livro dos Espíritos, sempre quando tem esse mais, prepara que a pancada vem. Né? Há coisas além da inteligência do mais inteligente dos homens. Quem é o mais inteligente dos homens? Jesus? Einstein?
para as quais a sua linguagem, limitada às suas ideias e às sensações, não tem forma de expressão. Ou seja, tudo que aprendemos até hoje, nós fomos aprendendo, o nosso cérebro aprende por comparação. E então ele diz aqui que a nossa forma de expressão, as nossas ideias e tudo que a gente aprendeu até agora não nos permite abarcar e compreender essa natureza de Deus, que está além da inteligência e da compreensão do ser humano mais inteligente de todos. A razão, portanto, lhe diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos, ou se não fosse a um grau infinito, não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude e não pode ter qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. E o Sérgio falou agora há pouco, né, que nós ainda concebemos Deus de uma maneira inversa. Em vez de nós sermos a criatura feita à sua semelhança, o homem inverteu, porque para ele era mais fácil entender Deus baseado nele próprio. Ele se colocando no pedestal e colocando Deus como semelhante a nós. Um Deus sentado em um trono, vestindo roupas, de barbas longas. Esse é o Deus que, durante muitos e muitos séculos, tentaram nos impor. Mas as leis de Deus que estavam gravadas na nossa consciência, o tempo inteiro apontavam que tinha algo que não estava certo. Mas aqueles que não estavam certos eram hereges, foram assassinados, foram queimados, porque tinham um nível de percepção e um nível de consciência um pouco maior do que os outros, para pelo menos sentir Deus. Já que entendê-lo, ainda não podemos. E os espíritos continuam. Deus é eterno, porque se tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado por um ser anterior. E é assim que, pouco a pouco, remontamos a duas dimensões que, para nós, seres ainda encarnados na matéria, nos são desconhecidas. O infinito e a eternidade. Deus é imutável, pois se estivesse sujeito a mudanças, as leis, que a gente vai ver na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando nós estivermos estudando a parte terceira, estamos agora na parte primeira, são 4 partes que o Livro dos Espíritos se divide, que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, aqui a gente já tem uma revelação dos espíritos. E qual é? Quem rege o universo não é o próprio Deus. Ele não está lá em pessoa, decidindo o que vai acontecer com A, com B, com C. Não, ele criou
leis que Moisés nos revelou através dos 10 mandamentos, que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar na prática, e que o Espírito de Verdade, juntamente com Kardec e com uma série de espíritos iluminados, veio mais uma vez nos relembrar que são 10 leis. 10 leis divinas, 10 leis naturais, 10 leis morais. É imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. E aí a gente fala que nem a nível de pensamento a gente pode conceber se Deus é material ou imaterial, porque o pensamento, dizem os espíritos, ainda é matéria. Sutil, mas ainda é matéria. Existem elementos do universo que formam matérias mais quintessenciadas ainda que o próprio pensamento. Matéria essa que nós não conhecemos. Deus é único. Se existissem vários deuses, não haveria unidade de visão e nem poder na ordenação do universo. Seria uma bagunça, né? Um manda, o outro manda, né? Vamos supor, a casa espírita. Não teria um presidente, teria 2. Um diz que sim, outro diz que não. Outro diz que não, outro diz que sim. Quem é que vai resolver? Eles brigam, e aí como é que fica? Então, o ser humano ainda precisa de comando, de unidade, de concentração, porque senão, nas suas imperfeições, ele transforma tudo numa grande bagunça. É todo poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que assim teria feito todas as coisas e as que não fizesse seriam obra de um outro Deus. Aí nós estaríamos acreditando em vários deuses, que é justamente o assunto da semana que vem, quando vamos falar de politeísmo. É soberanamente justo e bom. Deus é bom, Deus é justo, porque o universo é criado e regido pelas suas leis. Não há injustiça. Na criança que nasce doente, naquele irmão que não tem recursos sequer para comer. E basta lermos o Evangelho para sabermos que existem causas atuais e causas anteriores a essa encarnação que geram aflições e sofrimentos. E a gente vai percebendo que a doutrina espírita é um conjunto que se completa. A parte primeira que estamos estudando agora se completa na Gênese. A parte segunda, que vamos entrar mais à frente, se completa com o Livro dos Médiuns. A parte terceira com o Evangelho segundo o Espiritismo e a parte quarta se completa com o Céu e o Inferno. E eu só trouxe aqui, né, para vocês saberem que o capítulo 2 do livro A Gênese, para quem nunca leu o Livro dos Espíritos, não vá lá. Só depois que ler totalmente o Livro dos Espíritos, pelo menos uma vez. No mínimo. E Kardec vai falar, porque não são mais os espíritos que falam, é Kardec que fala.
sobre a existência de Deus, da natureza divina, sobre a providência e sobre a visão de Deus e a existência de Deus. Mas quem for curioso pode ir lá e ler. Agora, não pode reclamar se não entender. Tá bom? Então vamos ler o Livro dos Espíritos até o fim, entender o básico, quem nunca leu, né? E depois vamos nos aprofundar naquilo que a espiritualidade trouxe através da Gênese, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Céu e Inferno. Para quem sabe depois, com um pouco mais de conhecimento, ir lá e ler a Bíblia, Velho e Novo Testamento. E aí vocês vão ver que facilidade é ler a Bíblia depois de ter lido toda a doutrina espírita.